Bom, então, esse é do especialista, eu sou o Jardim, associação. Eu estava sociedade, eu cheguei ontem e perguntei, é sociedade ou associação? É associação, aí mudei. Eu sou professor sênior de pneumologia. O que é o professor sênior? Muito simples, só se aposentar, você não é mais júnior. Então, em 2015, a Escola Paulista resolveu que iria criar um título para aqueles professores que quiseram ficar na escola, que faziam pesquisa e que ainda querem continuar fazendo pesquisa. Eu tenho pós-graduandos, fazendo doutorado, mestrado, faço pesquisa. Aí me deram o título de professor sênior. Mas seria bom ser júnior de novo, hein? Já pensou botar uns 35 anos. Bem, essa discussão foi inteiramente concebida por mim, não tem nenhum conflito de interesse. E o que nós vamos discutir? Ao final, o que eu gostaria é que todos nós entendêssemos que fazer o diagnóstico de depressão tem que ser precoce. E saber que sintomas é que levam o paciente ao sistema de saúde, não é a espirometria. E nós ficamos nos batendo na espirometria, nós especialistas. Eu vou discutir depois daquela sessão de perguntas e respostas. Estou falando que espirometria não é bom, mas eu acho que nós estamos fazendo umas coisas erradas. O sintoma mais comum que incomoda é a falta de ar. E não vai, mas às vezes vai para o tosse. Mas a grande maioria deles vão que tem falta de ar, como a Lisa já tinha falado. Exacerbação é a boa oportunidade de fazer o diagnóstico. Eu vou mostrar um slide sobre isso. Saber que os fatores de risco principais para a depressão são tabagismo e de 15 anos para cá, depois do platino, não só do platino, mas outros estudos, Bold, que é exatamente o platino, mas feito depois na Europa e na Ásia, queima de biomassa que nós não sabíamos. E o diagnóstico então é baseado em quê? Sintomas, epidemiologia, imagem tomográfica e fluxo de ar. Então, o fluxo de ar é espirometria. Agora, a espirometria, se possível, confirma o diagnóstico. Eu estava em Goiás agora, na cidade onde tem a fazenda do meu pai. A minha parte eu vendia de há alguns anos. Estão conversando sobre tomar conta de fazenda durante 12 anos. E eu fui na cidade, uma cidade pequena, 4 mil habitantes, mas muito bem arrumadinha. Fui visitar o UBS e fui visitar o hospital. Falei, como é que você faz diagnóstico de depressão? Ah, vem aqui, tá, etc. Você tem espirometria? Eu sabia que não ia ter. Não, não tem. E como é que você sabe? Ah, nós mandamos pelo cross para algum lugar. Quanto tempo demora? Um ano e meio. A primeira coisa que a Leda falou, nós vamos esperar um ano e meio para tratar alguém que achamos que já, por sintomas de epidemiologia tem a depressão. Esse é o que nós temos que mudar. E o Gold está errado. Eu fiz parte de 19 anos. Tem que fazer espirometria. Não é nada, tem se você tiver. Talvez lá em Nova York tem, talvez em Miami tem. Eu quero ver em cidades ricas se tem também lá, nos Estados Unidos. E devemos ser práticos na prescrição do tratamento. Esse é o que então nós vamos discutir. A definição, assim como a Leda falou da asma, está em vermelho as coisas importantes, é uma doença heterogênea, são sintomas respiratórios, que isso não se dizia na definição, essa definição de 2023, esse é atual, mas é a mesma coisa, que é dispneia, tosse, produção de secreção e exacerbações. Isso tudo estava no texto, não estava na definição. E é devido à anomalia de quê? Vias aéreas, que é bronquite e bronquiolite, que também só estava no texto. E alvéolos, que é enfisema. Ontem, nós discutindo alfa 1, eu mostrei que dos 12 mil exames feitos aqui no Brasil, um X número, 5.700, foi feito esse teste suave bucal para genética. Foi então mostrado, ou o médico colocou, DPC, 1.700 exames, 2.020 exames, enfisema. Falei, só pode ser clínico, porque um pneumo não pode chamar DPC de enfisema. E tem essa discussão, não sei por que nós temos uma discussão tão boba de ficar, mas o médico, o paciente não sabe o que é DPC, eu vou chamar de enfisema. Enfisema é parte da doença. E no começo ele não tem enfisema. Até ter 40, 50% de pequenas vezes alteradas, ele não vai ter enfisema. Só está mais do que clássico isso daí. Então eu acho que nós temos que chamar a doença do nome que ela tem. Ah, mas o paciente não sabe. Ué, ele aprende. Todo doente sabe o que é AVC, por que não vai saber uma sigla que é DPOC? E no mundo todo é assim. Nós podemos ser diferentes. Bem, esse é o doente que nós sempre procurávamos. Então aqui nós chamamos de soprador róseo,
esse é aquele bronquítico, cianótico, nem é isso que nós queremos mais. Mas é clássico. Estou vendo aqui quem da minha época, só o Jantes que você falou dele, que eu Hoje ou Pirajaca, exatamente. Então, esse é o doente que nós procurávamos. Isso acabou. É do livro do Netter. Todo artigo nosso a gente fala, toda aula, não pense nesses doentes. Pense nessas doentes. Que está trabalhando, tem uma tocinha, assim como a Anitta falou, é a mesma coisa. Ele pode ter, começa muito mais com a falta de ar. Vai ver a epidemiologia. Um slide para relembrar. Você falou em aluno agora há pouco, você tem aluno de medicina aqui? Eu orgulho de ser aluno de medicina. Gostaria de voltar a ser, começar tudo de novo. Que faculdade vocês estão? Quem é o professor aqui? Estão aí, depois dá uma nota especial para ele, né? Quem vocês estão? Terceiro. Então, parte disso vai ser bem para vocês. Tem residente? Tem. Mas ontem não estavam lá de Alfa. Também são de que hospital? Chama principal? Não, municipal. Municipal. Principal deve ter o secundário, então. Municipal. Tá bom. Bom, então, para vocês, o pneu e o clínico, e tem clínico geral, era para ter também, tem? Não, clínico já sabe tudo, só o pneu veio aprender. Bom, então, para vocês do terceiro ano, porque o residente sabe muito bem isso também, mas são de pneu ou de clínica? Ah, não foi vocês que mandaram aquele sapo cal chamando de enfisema doença, não, né? Bom, partículas de gás nocivos, ambiente, eu falei, cigarro, fumaça, fatores individuais levam a ter uma inflamação. Essa inflamação, a pessoa produz estresse oxidativo, proteinases, e nós temos aqui, ontem nós discutimos muito isso, que é a antiproteinase, que é a alfa-1 antipsina, o certo seria antiproteinase, mas é a mesma coisa. Estresse oxidativo, que nós não dávamos importância antes, e agora sim, várias indústrias estão produzindo pesquisa anti-estresse oxidativo. Se esses mecanismos de reparo não funcionarem bem, vai ser igual como a Leda falou na asma, e vai ter DPOC. Então está aqui o DPOC. Esse é um brônquio normal. Fininho, igual a Leda mostrou, esses são os alvéolos. E o que faz ter fluxo de ar? Retração elástica, o pulmão é uma bexiga, ele retrai. 2, a tração radial que são esses alvéolos. Quando o pulmão enche, os alvéolos eles encolhem ou encurtam e faz essa tração radial. Então, o fluxo é por a permeabilidade brônquica, que quem faz isso é a tração radial, e falta, ou pelo menos que bom, que a ausência de doença na parede. Ao contrário, a DPOC tem a permeabilidade brônquica. Está diminuindo porque tem doença na parede, você vê a mesma coisa que a Leda mostrou, e os alvéolos estão destruídos com enfisema. Perde a tração radial. Isso então é diminuição do fluxo de ar. Então, como é que fazer um diagnóstico? Sintomas. Todo clínico começa por sintomas. Não vai começar pelo clínico, eu digo aí qualquer médico, né? Não vamos começar pela espirometria. Sintomas: tosse, catarro, falta de ar. Fator epidemiológico: tabagismo, queima de biomassa, que são os principais. Poluição, sim. Algum indústria que possa ter gases tóxicos. E espirometria. Mas para que serve a espirometria? Se existir. Confirmar o diagnóstico, confirmar e não fazer o diagnóstico. O diagnóstico fazemos nós somos médicos. Mas eu pergunto por lá, o residente, toda sexta-feira e segunda, no ambulatório de PC, segunda, de manhã e de tarde, eu fico lá. Eu pergunto para os clínicos, passo o residente de clínica. Como é que você faz diagnóstico de insuficiência cardíaca? Ecocardiograma. Por isso você mora numa cidade que não tem eco. Ilha Solteira não tem, porque tem uma residente nossa lá, ela disse que não tem. E a Piúna, Santa Catarina, que é a outra residente, a primeira pneumo de Piúna na vida. Faz coligação agora comigo. Lá não tem.
nem eco, nem espiro. Milho solteiro também não tem espiro. Então, se nós ficarmos muito agarrados nesse negócio, tem que ter eco, tem que ter espiro, não vamos fazer diagnóstico nada. Fique em casa e espera a prefeitura comprar um espirômetro ou um ecocardiograma. Então, nós temos que ser mais médicos do que leitores de exames. Então, a espirometria é muito bom, confirma o diagnóstico. E aí vem uma queixa ao Gold. Eu fiz 19 anos que eu dei o Gold. Eu saí quando eu fui para a GSK, internacional, fiquei lá 4 anos e meio, e depois não voltei para o Gold. Nós começamos naquela época a dizer, confirmar o diagnóstico. Depois passou a fazer o diagnóstico ser obrigatório. Como obrigatório? São 5.560 municípios. Duvido que tenha 1.000 municípios no Brasil, duvido que tenha espirometria. E em São Paulo, na periferia, não precisa ir lá na cidadezinha que eu estava, que chama Moçambique, lá em Goiás. Eu moro um ano e meio em São Paulo para fazer uma espirometria. Confirmar o diagnóstico. Bom, avaliar se você tem, ótimo, faça avaliar a gravidade e avaliar a perda anual. Eu não vou discutir aqui, mas talvez na hora das perguntas vale a pena discutir. Está no novo PCDT. Terceiro ano, sabe o que é PCDT? Não? PCDT, Paulo César Duarte. Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas. Esse novo, é o terceiro, teve 2013, 2017, agora 2015. 2025. Está lá um parágrafo. Um questionário, na ausência de espirometria, um questionário, que nada mais é o que o médico faz, precisa estar escrito aquilo na frente dele, e o pico do fluxo respiratório poderia dar um diagnóstico, poderia dar a limitação. Não vou discutir isso agora, podemos discutir depois quais são as limitações, quais são. Já posso adiantar, eu sou a favor. Aí, pelo menos, já tem um ponto de discórdia com muitos, talvez. E avaliar a perda anual. Isso sim. A espirometria é bom. As 3 coisas são boas. Mas a gravidade eu não avalio pela espirometria. O Gold põe que sim. Ele vem nem por falta de ar, não vem porque a espirometria está ruim. Eu quero saber se ele consegue subir a escada, como a Leda falou. Bem, então são 5 perguntas do Gold, que aconteceu em 2001. Você tosse diariamente? Você tem catarro todos os dias? Você cansa mais do que uma pessoa de sua idade? Você é fumante ou ex-fumante? E aqui não tinha época ainda biomassa, que foi 2001. Você tem mais de 40 anos, que também é 40 anos mais. Eu vou mostrar um trabalho para vocês, que nós estamos fazendo aqui em Londrina, 35 anos. E hoje já está se procurando muito mais novo. Se 3 dessas perguntas forem positivas, indicada a espirometria, se você tiver. Então vamos começar por sintomas, que é importante. Qual é o horário que as pessoas têm mais importante? Ou têm mais falta de ar? O dia todo. Não vou tirar a palavra o dia todo. A qualquer hora do dia ele pode ter o pico de falta de ar dele. Ou dele, você habitualmente tem limitação o dia todo. Mas, nós vamos olhar aqui a porcentagem de pacientes e nesse trabalho europeu. Todos os pacientes, ou só os graves, olha como é parecido. A maior parte é pela manhã. O nosso centro de reabilitação, o paciente fala, doutor, eu não posso fazer à tarde. E de manhã eu acordo cansado. Vou fazer à tarde. Pode ser no meio da manhã, ou de tarde, ou fim da tarde, ou de noite. Ou um pouquinho, sorte desses que não tem nenhum, normalmente os pacientes leves. Epidemiologia, nós falamos que é a segunda coisa que nós temos que saber. Cigarro e cigarro de palha. Mas cigarro de palha é orgânico, não é isso que todo paciente pensa? É pior do que talvez 2 ou 2 vezes pior do que o cigarro industrializado. Por falta de diluição da inalação. E isso é 70, 80. Nós sempre falávamos que era 100%. Não é mais. Na Índia, chega a ser só 50%, porque outros 50% é o biomassa. Sérgio, lá a fazenda do seu sogro, das filhas fazenda rica, não tinha esse fogão, isso é do meu pai. Fogão a lenha, tudo preto de lenha. Né? Lá tem também fogão a lenha lá? Tem. Não dá, não fazenda dele. Tem, mas não solta Sogro, fumaça, Sérgio, né? Agora a fumaça ela já sai da chaminé. Então, isso é interessante. Melhor. Todo mundo sabe por que tem chaminé? É exato, para a fumaça ir embora. E sabe por que das fábricas é muito alta? É para levar lá para cima e aspirar a fumaça do local.
Quanto mais alta, mais aspira. E o que nas fazendas se faz? Põe só uma manilha, porque eles têm que toda hora pôr lenha, né? Quanto mais baixa, menos aspiração, mais tempo a lenha demora para ser consumida. Então, essa é a fumaça. Mas sempre acaba fazendo, olha como é, por exemplo, aqui fazendo a comida lá na fazenda que era do meu pai, que eu tomei conta, uns 12 anos. Cigarro é outro. Quem tossiu? Você fumou? Tosse. Fumou? Para espirometria. Bom, epidemiologia. Olha que, como nós temos feito políticas boas. Em 1990, a cada 10, 4 pessoas fumavam aqui no Brasil. Com uma série de circunstâncias, leis, orientação nossa de saúde médica, ou sempre, outra, tossindo, né? Nós, então, conseguimos ir abaixando. 23,9%. E o que aconteceu esse ano? Quem sabe? Aumento. Pode ser uma variabilidade normal. Isso é o Vigitel. O Vigitel é muito interessante e importante, porque são 50 mil casas telefonadas todo ano pelo Ministério da Saúde, ao acaso. E não vê só cigarro, vê se come verdura, se tem hipertensão, se faz exercício, etc, 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 etc. Frutas. Isso para nós é então, o tabagismo. Aumentou. Pode ser ao acaso, ela vinha caindo anualmente, e pode ser que, acha que pode ser, ó, aquele outro espirrou, então deixou o início das palavras que vocês falaram. Então, pode ser o vape, são os cigarros eletrônicos, que faz a pessoa passar do cigarro eletrônico depois para o cigarro industrializado. Esse é o problema. Bem, espirometria. Estou falando de sintomas, epidemiologia e espirometria. Quem é de alguma cidade aqui em volta, que não seja... De onde você é? Morou. Bom, a cidade é importante pelo nome, eu já ouvi falar muitas vezes. Tem espirometria lá? Tem. Sua, né? Uhum. Ninguém vê isso. Bom, por que eu falo isso? Esse é um trabalho igual a lei da Mosul de 92 do Latlin. Esse aqui também eu sempre acho que é muito interessante. Vocês olharem aqui, 2000, então tem 25 anos que eu tenho esse slide. Ele tinha saído naquele ano. Então, alguém foi numa faculdade, esses autores foram num convênio americano e falaram: eu queria ver alguns seus pacientes. Quem tem e depois, esse aqui é o controle. Agora eu quero ver suas fichas com DPOC. E agora ele foi na universidade e falou: agora eu quero ver aqui na universidade. Então, aqui é muito simples, espirometria. Tem pouquinho que não é DPOC, claro. Ninguém vai ficar fazendo espirometria. Quem não tem DPOC, podia fazer para controle. Mas aqui são do convênio com controle, só 25% tem espirometria. Isso quer dizer o quê? Também te aceita. O convênio não quer gastar dinheiro. Faça o diagnóstico, mas não faça espirometria para não ter que pagar você. Mas na universidade tem 45% só de espirômetro. Eu falei até agora que raio-x é importante para fazer o diagnóstico? Não. Olha como tem muito mais na universidade, mais raio-x no DPOC do que tem a espirometria. A Leda falou alguma coisa agora há pouco que ela falou: nós temos que ter marketing igual os cardiologistas. O que o cardiologista faz? Faz eletrocardiograma. E nós aprendemos isso desde alunos. Vocês três não façam isso. E tem mais eletrocardiograma na universidade, nessa universidade, mais eletrocardiograma na ficha do paciente do que tem espirometria. DPOC, sendo tratado por DPOC. Então, isso é um erro nosso de pneuma que nós não estamos conseguindo fazer com que, além do raio-x, além do eletro, ele faça uma espirometria. Bom, quantos pacientes nós temos com DPOC? Vocês olharem nas últimas aulas de todos os eventos, falam que é 17%. Não é. Mas é uma meta-análise. Meta-análise não é a lei do mundo. É só olhar os erros que tem na meta-análise. Isso aqui é o Platino. Platino foi o primeiro estudo do mundo que fez espirometria em casa. Nunca ninguém tinha feito.
com medo de ter complicações ao usar bronquilatador. Então, nós estamos em São Paulo, nós fomos em 1.000 casas e sorteamos 67 setores censitários. A pessoa chegava na rua, virava à direita, naquele mapinha dele, casa sim, casa não, casa sim, casa não, 15 casas. Esse é o modo de fazer esses estudos. E com isso, nós fomos em 1.000 casas, tivemos 983 pacientes, 144, naquela época nós falamos de DPOC, que tinha um VF1-CVF menor que 0,7. A Leda mostrou que é limiite frio da normalidade, que eu já vou discutir, que é muito bom. E nós, então, tínhamos 15,8, 40% da nossa... Aquela época, nós tínhamos 180 milhões de pessoas, mais de 40 anos, 28%, isso dava, então, 8 milhões de pacientes. É o que nós temos. E por anos, anos e anos, esse era o número que se usou no Ministério da Saúde, porque não tinha outro número, além do nosso, do estudo platino. 9 anos depois, nós fomos nas mesmas 1.000 casas, para ver os mesmos 1.000 pacientes, 983 pacientes. Encontramos 70%, ou vimos e examinamos tudo de novo, ou sabíamos o que tinha acontecido com ele. E agora deu 8,5. Mesma ficha, incluímos os mesmos espirômetros da NDD. Tem alguma explicação? Ah, claro, os graves morreram. Nós vimos isso, não era verdade. Nós somos a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, deve ter aqui no Paraná também. Você senta no computador, você vê todos os atestados de óbito. Mas tem que alguém lá, porque eles não dão esses exames para nós. Fomos lá sentados uns 15 dias numa fisioterapeuta que trabalhava comigo, olhando o nome de cada um dos pacientes, dos 983, que nós não achamos, ou que a família disse que morreu. Para ver de que eles morreram. Não foi de depressão. Bem, então alguma coisa está esquisita. Naquela ocasião, temos tudo que vocês podem pensar. E só uma coisa que nós vimos que tinha a prova para isso. O tempo expiratório da segunda vez foi mais longo. Vamos dizer o contrário. Foi a capacidade vital, ela é o tempo expiratório. E ela era diferente da primeira vez aqui. E com isso tinha menos. Ele podia ter menos porque ele estava mais curto agora. Era um segundo e meio a menos. Então tinha um segundo a menos de volume. O denominador ficou menor. A razão subiu. Só tinha 8,5% de DPC. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a mesma prova lá de 2003 e agora também e por o mesmo tempo. 6 segundos. Todos vão ter a mesma capacidade vital forçada. E não tem nenhum segredo disso, porque se chama VF1, VF6. Está aqui, ó. Já está publicado. E, mesmo as pessoas com 40 anos, mas quando nós fazemos isso, em 2003 nós tínhamos 8,6%. E aqui nós, não é muito mais parecido? Por que ia cair para metade do DPOC nosso? E no Uruguai subiu de 19% para 27%. Porque lá aumentou 1 segundo. Né? As pessoas ficaram mais velhas. Então nós temos que ter um certo cuidado com esses números. E tem uma meta-análise que todo mundo está mostrando em todas as aulas da DPOC. 17%. Qual é a implicação disso, vocês acham? Tem alguém que trabalha na Secretaria da Saúde aqui? Não. Então vão lá amanhã e falam assim, olha, quantos DPOC nós temos em Maringá? Se você olhar por esse número aqui, é um. Se você olhar esse aqui, é outro. E qual é a implicação? Vacina. Ou comprar o tratamento para DPOC e compra para 8 milhões de pessoas, mas só tem 5. E o que fazer com aqueles outros 3 milhões de dispositivos de bronquilatador, lama, laba ou vacina, o que for? Joga fora. Então, nós temos que ter um pouco mais de cuidado e ser um pouco mais preciso dos números. Então, aqui, se nós olharmos VF1, VF6, nós vamos ter 4 milhões e 5 milhões, porque aqui aumentou a população, agora somos 200 milhões. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter. Se comprar para 17% da população, vão jogar remédio fora. Esse número está muito mais próximo do que o mundo fala.
Em 1994, a primeira vez que teve uma diretriz para a DPOC da American Thoracic Society, se falava em 5 a 10%. E foi a primeira vez também que teve a europeia. Teve a Argentina e teve a Austrália. Foram as 4 primeiras do mundo. E a primeira foi a Argentina. Olha, acho, hein? Mas vão perder a Copa o ano que vem. Né? Então, o mundo todo é 5 a 10%. Por que não vão ter 17%? Então, precisamos ter cuidado com esses números, por causa da saúde pública. Bom, então o resumo é que se a pessoa tem, e toda doença começa por bronquite crônica, só depois que vai ter enfisema, depois de 40 a 50% das pequenas vezes alteradas, a bronquite crônica leva a hipersecreção, que é tosse com catarro. Essa inflamação das pequenas vias aéreas depois vai limitar o fluxo de ar por aprisionamento e perspiração, que é a dispneia. Então, tosse, catarro, dispneia, e assim nós fazemos por sintomas. Fez alguma coisa aí, não? Os lados? Não. Bom, esse um dia você tem exacerbação. Ele vai a um pronto-socorro, que é o que acontece a maioria das vezes. Ele não tem doença diagnosticada ainda, ele vai lá e tem tosse, expectoração, escarpa, purulenta, espinéia, o médico trata, principalmente se não for um pneumologista, eu falo assim, olha, tudo bem, toma esse corticóide, toma esse antibiótico, pode ir para casa. Está errado, ele não deve ir para casa, ele deve ir para se alguém, pessoa que tem DPOC, mande a alguém que tenha experiência em DPOC. O centro de referência do local, o UBS que tenha especialista. E aí vai fazer o diagnóstico de DPOC. Então, essa é a janela de oportunidade. Sintomas tão importantes são. Por que nós não damos importância a isso? Isso é do Platino em 2007, 2003, que acabou sendo a tese de doutorado do Oliver, parte, ele estudou sintomas. Aqui o percentual das pessoas que tinham ou tosse, ou expectoração, ou dispneia, ou chiado, ou qualquer sintoma. E não tinha o diagnóstico da EPOC. Em amarelo, que eu vou mostrar para vocês, é quem tinha, que numa das perguntas do questionário dizia, você já teve o diagnóstico médico de DPOC, bronquite crônica ou enfisema, como sinônimo, já que a população usa, e quem tinha o diagnóstico tinha muito mais pessoas. Quer dizer, nós esperamos o paciente ter muitos sintomas para depois tratar do paciente e fazer o diagnóstico. Então, isso que eu falei lá naquela primeira linha, faça o diagnóstico precoce. Tratamento, então nós vamos para a parte final e rápida, que eu não vou falar de tratamento, porque depois nós vamos discutir, mas eu tenho que lembrar vocês, tratamento é integral. Isso quer dizer o quê? Não existe tratamento de DPC só farmacológico. Tem que ser não farmacológico também. Antes de eu mostrar o próximo slide, eu posso perguntar para os 3 alunos da medicina qual que eles acham mais importante, que a professora, tem 2 professoras aqui, ou não tem? Tem. Depois vão falar, nossa, ela ensinou isso, não é. Então, não sei o que ela ensinou para vocês, nem vou perguntar. Mas olha só, vamos comparar agora broncodilatador com exercício. O que limita o paciente com DPOC? Olha, o DPOC tem limite de quê? Falta de ar, limitação na vida diária e qualidade de vida. Então, agora pegaram um grupo de pacientes, isso não é um contra o outro. Pegaram na literatura. O que o broncodilatador faz para essas 3 coisas? X. E o que faz agora? Ele não usa o exercício. Vamos ver o que aconteceu. Então está aqui. Ó. Isso aqui é a resposta para tolerância ao exercício de espinéia e qualidade de vida. Essa linhazinha aqui quer dizer diferença mínima clinicamente significante. Se ele alcançou a linha, você não precisa nem fazer estatística. Você que melhorou. Isso aqui é com broncodilatador. Alcançou, melhorou de espinéia, alcançou, a qualidade de vida não alcançou. Broncodilatador. Vamos ver agora o exercício? 3 vezes melhor, 3 vezes melhor, 2 vezes e meia melhor. Se saísse uma agora no PCDT, só uma coisa vocês podem dar. Eu só fazer exercício para os pacientes. Porque é muito melhor. Então, não existe tratamento de DPOC sem tratamento. Oi? Tem físio aqui, doutor. Como é que é? Tem fisioterapeuta aqui. Cadê? Professora. Tem. Ótimo. E a vou ficar rica. Aqui fica rico o laboratório. E aqui fica o fisioterapeuta. Bem,
Aliás, ele tinha agradecido os fisioterapeutas, eu ia perguntar quem eram os fisioterapeutas. Vocês me deram essa aí. Bom, exercício é essencial. E não vou falar mais nada de reabilitação aqui, porque não é essa a finalidade. Esse é o paciente com DPOC, ele tem limitação fluxual, eu falei que tem obstrução, enfisema não tem obstrução, ele tem perda de retração elástica, ele tem aprisionar, ele tem hiperinsuflação, tem falta de ar, ele fica inativo, ele se descondiciona, se fica um ciclo vicioso, aí nós vamos ter que reduz a capacidade de exercício, tem baixa qualidade de vida relacionada à saúde, e o que nós podemos fazer? Eu não gosto de mim, né? Oi? Bom, exacerbação é importante porque piora tudo isso. Então, eu vou tratar e prevenir, que é o que nós vamos ver depois. Tem que prevenir a exacerbação. Tem que prevenir a limitação do fluxo de ar com broncodilatador. E tem que fazer exercício. Isso é o tripé do tratamento. Prevenir a exacerbação, dar broncodilatador e fazer exercício. Esse é o atual do Gold, mas você lembra que era C, aqui era D, e tinha um monte de setinhas, que se eu deixava a pessoa mais louca, nossa, quanta seta. Isso você perguntei em todos os países que eu ia dar aula, eu perguntava. Ou mesmo aqui no Brasil, só uma até hoje, uma pessoa acertou quantas setinhas tinha no D antigo. Foi na Argentina, na Universidade de Buenos Aires. Eu falei, como é que você acertou que tinha 6 setinhas? Eu dei essa aula outra, ela falou. Né? Ninguém sabia. Lembra que era todo assim? Ficou mais fácil agora. Mas olha, se nós formos tratar por fenótipo, que é o que nós temos que fazer, e a Leda chamou bastante atenção sobre sintoma, quais são os fenótipos? Ok, dispneia e exacerbação. Tem outro? Tem. Esse é o básico. Falta de ar e exacerbação. Se nós formos tratar aí, o que nós temos que fazer? É muito simples. Falta de ar. Qual é o tratamento para falta de ar? Broncodilatador. Existe o conceito de máxima broncodilatação. Máxima broncodilatação só se alcança com laba-lama. O novo PCDT, ótimo para nós pneumologistas, porque diz de laba-lama independente, com essas palavras, independente da obstrução brônquica. Então, se ele tiver 79% de VF1 e nós temos diagnóstico, nós já vamos poder prescrever laba-lama, o que não tinha até em 2021 até agora. Bom, e se ele tiver obstrução brônquica, vamos fazer espirometria. Nós vamos dar broncodilatador, vocês já compraram a ideia da máxima broncodilatação, vamos dar laba-lama para ele. E a terceira pergunta é exacerbação. Se ele já está com laba-lama, porque tem sintomas, é impossível, o paciente não tem, nós vamos dar laba-lama para todos, eu vou acrescentar corticóide inalatório. Mas ele volta e ainda está com problema. Vou para o biológico? Não, não vou para o biológico. É muito mais barato eu dar roflumilástico para ele, que é antifosfeterase 4. Ou posso dar N-acetilcisteína, que também diminui em 26% as exacerbações. Ou posso dar macrolítico, que nós já damos muito. Agora, então, vou ter 2 tipos de paciente. Um para um lado, outro para o outro. Esse aqui eu vou chamar, o xenófono não vou discutir, mas podemos falar depois. Esse aqui vai ser sintomático não exacerbador. E esse é sintomático exacerbador. Só temos esses tipos de paciente. Tem 6 medicações que nós podemos dar para um paciente com DPOC. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas agora tem biológico. Para alguns. Aí tem 7 agora. Que nós não vamos discutir hoje, biológico. Professor, E a... Oi, o que falou? Ezetefrina, Desculpa. essa nova droga, ezetefrina. E? Como é que fala? Ezetefrina. Quem sabe quem é? Ele vai falar então para nós. Antifosfeterase, eu falei roflumilástico, antifosfeterase 4. Então, o que é? Nós estamos na época da aminofilina ainda, né? Tem a fosfesterase que destrói a aminofilina e com isso não alcança os efeitos que ela tem. Ela tem efeito vasodilatador, tem efeito broncodilatador, efeito anti-inflamatório. Pouquinho, mas tem. Aí viram que essa fosfesterase tinha 11 fosfesterase e que não podemos bloquear isoladamente. E quando então tem um antifosfesterase 4, sobra, isso não destrói essa metilxantina. Ela sobra, vem para baixo e dá
bronco, ou anti-inflamação. Ele é anti-inflamatório. A antifosfatase 3 destrói tudo, mas não destrói a 3. E sobra. E é broncodilatador. Tem a 5. Quem sabe quem é a 5? Você sabe, não? Antifosfatase 5? Alguns sabem, que é o Viagra, né? Que foi descrito para ser vasodilatador e hipotensor. E viu que depois é muito bom para a disfunção erétil, onde usar para a hipertensão pulmonar. Então, essas 11 têm ações específicas. E a exicentrina, que está falando, tem duas coisas juntas. A primeira vez que tem. Antifosfatase 4. Então, vai ser anti-inflamatória. Antifosfatase 3 é broncodilatador. Então, numa mesma medicação, na mesma molécula, juntar as duas. Então, vai ser anti-inflamatória e broncodilatadora. Ótimo, porque é um mecanismo totalmente diferente de LABA, LAMA e corticoide. E nós podemos associar quando chegar no Brasil. Nos Estados Unidos, desde junho do ano passado, já está liberado. Carinha também, não tanto quanto biológica, é claro, mas carinha. Então, aqui, o resumo, sintomas, fator de risco, espirometria, F1, mas pode ser pelo limite inferior, que a Lida falou. Vamos ver o que acontece com o limite inferior. Esses são 737 pacientes que nós estudamos na atenção primária, não estão publicados ainda. Uma UBS de Londrina, uma de Porto Alegre e uma de Araraquara. O Dr. Catu entrou, mas espera muito pouco, pegou o Covid, nós tivemos que parar. Esses pacientes iam na UBS por qualquer doença, não era por DPOC. Mas todos tinham que ter um fator de risco para DPOC. Ou fumar, ou ex-fumante, ou biomassa. 737 pacientes. Então, nós queremos estudar qual é a prevalência de pacientes com DPOC em uma UBS, se refletir isso no Brasil. E dividimos, então, os pacientes, vão fazer o diagnóstico pela relação fixa, que eu há muitos anos sou contra, mas na época nós apoiávamos no Gold, porque foi um modo de implementar a espirometria. Mas o limite inferior do normal. Por quê? Porque usa idade, sexo e altura para dar o valor qual é o normal. Então, se nós usarmos e for cruzando a relação fixa, 24% de DPOC. Pelo limite, 26%. Não é muito diferente. Mas quer ver uma coisa interessante? Nós todos perdemos função pulmonar durante a vida. Nós temos um gráfico assim, isso aqui é tempo, e aqui é função pulmonar, a nossa função é assim. E nós vamos perdendo. 0,7 é uma reta. Tanto faz eu ter 20 ou 80 anos, que eu vou achar que eu tenho, é fixa a minha função pulmonar. Que não é, ela é assim. Com 80 nós temos menos função pulmonar do que com 20 anos. Então agora vamos ver a primeira informação. Quantas pessoas tinham o diagnóstico que foram na UBS e já tinham o diagnóstico de DPOC? DPOC, 22%. Daqueles que nós fizemos diagnóstico. Em outras palavras, 80% não tinha diagnóstico. Fizemos o diagnóstico e não tinham, ainda sabiam que tinha diagnóstico. Com outro erro, 12% que fizeram o diagnóstico de DPOC, pelo menos espirometricamente, ele não tem. No momento, nós estamos estudando essas mesmas coisas, que é uma médica que vai fazer um trabalho com isso, e pôr sintomas e ver como é que nós correlacionamos com isso. E asma, que a Leda falou, 13, 14, 24% no DPOC, 14%. Isso nós vamos ter que olhar com um pouco mais de cuidado, porque a literatura fala em torno de 12% a 20%. Mas está próximo. Vamos ver a idade. De novo, 0,7, e aqui o limite inferior. Vamos pegar até os 60 anos. Aqui com 30, nós começamos com 35 anos. Não é 40 anos, nós não temos que esperar. Tá. Ele vem no nosso consultório com 39 anos, 11 meses e 29 dias. Nós voltamos amanhã para fazer o diagnóstico de TPOC. Não é mais isso. Quem tem tosse, catarro crônico, não espere 2 anos, como a definição diz também. Quem tem tosse e catarro, e se nós começarmos a perguntar aqui, vocês vão ver que nós temos 12 situações que vão ter tosse e catarro crônico e que uma delas só que é DPOC. Eliminou tudo isso, pode ser DPOC. E por que esperar 2 anos para fazer? Agora é bronquite crônica. Não, isso acabou. Eliminou tudo, tuberculose, câncer, fibrose cística, etc, etc, etc. Pense em DPOC. Olha que interessante. Aqui são até 60, vamos chamar de jovens, né? Tem poucos aqui.
Poucas que têm 60, mas tem, são jovens. Pela relação fixa, 4,5, 7, 8, 9, 21, 27. Eu não falei que vai caindo a função polar? Agora vamos fazer nos mais idosos. Está aqui, ó. 35, 31, 30, 24. Nós estamos fazendo diagnóstico em pessoas idosas que não têm DPOC, se for pela espirometria, pensar só nela. E estamos perdendo os precoces, que eu falei que é muito importante. Nós estamos perto do fim, mas lembra de uma coisa que chama trajetória pulmonar, que nós não sabia até 2015. Em que as pessoas, está aqui a função pulmonar, que é a idade. Chega uma hora que ele tem um pico e vamos perdendo, como eu falei, que nós todos perdemos. Ele pode perder mais rápido, se fuma ou alguma outra coisa. Mas o que nós não sabíamos é que tem pessoas que nunca alcançam esse ponto. Eles estão aqui, ó. Essas pessoas têm uma função pulmonar diminuída. Por quê? Porque a mãe, quando era grávida, fumou, porque teve muitas infecções quando era pequeno, ou alguma outra coisa que não fez ele chegar no ponto que ele deveria. Então, essas pessoas aqui vão chegar muito mais fácil ao tal do 0,7, ou qualquer que seja mesmo para o limite inferior do normal, e não tem que fazer o diagnóstico de DPOC, porque eles já começaram doente quando eram jovens. Isso é uma porcentagem. Então, tem gente que tosse mesmo, né? O que nós sabíamos que agora também tem uns 3, 4 anos só, que tem uns que são super normal. Como é que não fazer diagnóstico de DPC dessas pessoas pela espirometria? Porque nunca vai alcançar 0,7. Ele é ótimo, ele faz 120%. Então, por isso que sintomas são importantes. Por isso que epidemiologia é importante. E tomografia, que nós vamos falar, e acabou. Então, tá aqui. Seu Pudidini é um estudo com 3.000 pacientes. Desculpa, 10.000 pacientes. Em que tem DPCs, fumantes e que não é fumante, que não tem DPC, então eu acompanho já pelo menos uns 10, 12 anos. E eles agora, em 2019, falaram, vamos fazer um outro módulo, vamos pegar todos os pacientes dele, acompanhar. Eu acho que nós estamos perdendo o paciente. A exposição é importante? Sintoma é importante? A tomografia é importante. E a espirometria? E eles viram, então, que a exposição, aqui, o cigarro, os sintomas que nós já falamos, tosse, catarro, falta de ar, a tomografia, que pode ter enfisema ou espessamento brônquico. E aquilo que nós falamos da espirometria. E construir uma tabela que pode ser não deve ser possível, provável, definitivo. Então, todos têm que ter exposição para ter DPOC. Não existe DPOC sem um fator de risco de exposição. Agora, você pode ter exposição e mais alguma coisa. Exposição e mais duas coisas. Que pode ser sintoma e tomografia, ou sintoma e espirometria, ou espirometria e tomografia. Isso aqui já é provável. Cadê a espirometria? Não tem, tá normal aqui. Agora, se ele tiver as 4 coisas, evidentemente que é definitivo. E esse ano, 2025, é um mês, esse estudo, publicado no JAMA, de novo do seu Pedidini, só que agora com mais tempo, 6 anos depois. Ele falou, vamos fazer um módulo diferente, como tem em outras doenças. Vamos chamar de fatores maiores, como é que vamos traduzir isso para o Brasil? Como major, maiores, e então fatores menores. Fator maior, ele tem fluxo aéreo ou pela relação fixa, ou pelo limite inferior da normalidade alterado. Para ser DPOC, ele tem que ter esse fator e mais um dos menores. O que é o menor? Enfisema, aqui na tomografia. Ah, mas se ele não tem espirometria, vai ter enfisema? Infelizmente tem. Tem lugar que tem tomografia. Goiás, cidade de Goiás, tem tomografia e não tem espirometria. E tem várias cidades assim. Então, e também eu estou falando que é para fazer tomografia nos pacientes. Se ele tiver, leve em consideração. Então, o menor, enfisema ou espessamento brônquico. Quais são os outros sintomas menores? Aqui está MMC, mas faça dispneia. Pergunte ao paciente. Esquece MMC, que isso é bom para pesquisa, mas tem um erro crasso que depois podemos discutir. Meus residentes, eu nunca escolho. Não faça MMC. Pergunte. Os físicos sabem fazer isso muito bem, chama funcionalidade. E quem obriga a fazer isso? Não tem que obriga, mas que é sugestão, Organização Mundial de Saúde.
passa a funcionalidade. Ele não pode nos obrigar a nada. A coisa de falar, isso é importante, nós deveríamos fazer. E os filhos fazem muito bem. Então, é funcionalidade, qualidade de vida, e o CAT que nada mais que o impacto que tem a doença. Ah, mas é chato para o paciente fazer. Ele foi feito para o paciente autorresponder, mas ele não sabe responder. Então, como é que não faz o diagnóstico? Se ele tiver um diagnóstico maior, que é a espirometria, e um menor, DPC. Mas eu posso não ter nada disso. Eu posso ter só agora 3 menores. Não tem aqui espirometria, ok? Se os sintomas são explicados por outras doenças, aí vai fazer tomografia, e aí deve ser, se puder, acho que deve ser cardíaco, alguma coisa. Bom, então esse é o último. O paciente começa, a pessoa começa a fumar ou é exposta a algum fator, e vai do início até a morte dele. Aqui é tempo. Alterações bioquímicas e moleculares. Impossível fazer isso no DPC, que eu não tenho nenhum biomarcador para DPC. 0 de chance no momento. Mas isso já tem. E seria ótimo. Colhe o sangue, colhe alguma coisa, ele está ótimo, jogando futebol, fala, você tem DPC. E vamos prevenir daqui para frente e tratar. Depois vem alterações funcionais, sinais ou sintomas não reconhecidos. Por fim, tem diagnóstico tardio pela lesão estrutural. E com isso tem uma intervenção tardia. Ele passa a ter exacerbações, e comorbidades, e falência respiratória e morte. Ah, tá. Eu fumei muito. Vida toda. O Sérgio falou, não vai me fumar na associação. Aí, hoje que eu fumei. E não é Covid, mas agora já está no final. Então, o que é o problema nosso? Nosso diagnóstico está tardio. E uma coisa que todos temos que lembrar. Uma vez desencadeado o processo inflamatório, ele nunca mais para. Ele não para mais. Pode tratar à vontade, você só vai retardar. A parar nunca mais, ele vai morrer daquilo. Oh, você jogou praga? Não, obrigado. É o último diagnóstico, é o último exame. Então, o diagnóstico é precoce, que nós não temos. E se tivéssemos? Que ótimo. Vamos fazer intervenção precoce. Essa é a história natural. Quem não quer ter uma ex-presidente dessa ainda? Sérgio ainda não pegou a manha do presidente. Ela já tinha. Como é que é? Geladinha. Você pegou do azul ou do verde? Porque o azul tinha uísque dentro também. É vodka que você Passou. Bom, esse é o último slide. Em resumo, o que eu falei? Eu tenho que fazer o diagnóstico precoce, da importância aos sintomas, ao fator de risco, faça a espirometria, se tiver. Não fique preso na espirometria. Até porque pode fazer o diagnóstico agora em 2025, segundo o seu petidine, e como é um grupo muito forte, e acompanha há 15 anos, muito provavelmente isso vai ser no gol desse ano, o ano que vem. Oh, era gin, maravilha. Não faz mal danado. Bom, então, é possível que saia. Não estou falando que vai sair assim. Mas o Gold, e sempre falei para vocês, 19 anos, eles pegam tudo que é publicado até julho. Por isso que os pesquisadores correm para publicar no primeiro semestre, para já sair no Gold em novembro. Então, essa é a história natural. O que nós queremos é isso. Quando nós não tivermos isso, nós temos que pensar em outras coisas. Sintoma. E com isso, muito obrigado.